João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33 são as palavras finais do discurso que nosso Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos durante a ceia, a última ceia com os seus discípulos. Jesus fez um discurso, trouxe aos seus discípulos palavras de encorajamento, de incentivo, de alerta. Esse discurso está registrado nos capítulos 13 a 16 do Evangelho de João. O capítulo 17, Jesus ora pelos seus discípulos, ora pelos discípulos que ainda creriam no nome dele, nesse capítulo que é conhecido como a oração sacerdotal, oração de Cristo em favor da sua igreja, em favor de seus discípulos, em favor de nós. A partir do capítulo 18, inicia-se a paixão de Jesus Cristo, o seu sofrimento. Ele é levado pelos seus algozes, ele é humilhado, levado pelos soldados romanos, pelos soldados do templo. Os soldados romanos tecem uma coroa de espinho, colocam sobre a sua cabeça, vestem-no com um manto de púrpura, o esbofeteiam. Ele é levado para julgamento mais injusto da história, porque Jesus não pecou, em nenhum momento pecou, só fez o bem. Mesmo assim, ele foi escarnecido, zombado, humilhado e morto. Morte de cruz, morte cruenta, morte humilhante. Antes de todas essas coisas acontecerem, Jesus está reunido com os seus discípulos e lhes passa algumas orientações. Qual o objetivo, ou quais são os objetivos de Jesus neste discurso final? Eu já lhes falei algumas coisas, mas de uma maneira mais específica, Jesus queria falar-lhes que sua morte estava próxima, alertá-los acerca disso. Na verdade, durante todo o seu ministério, Jesus disse aos seus discípulos que foi exatamente para isso que ele veio, para morrer na cruz. A todo instante, Jesus estava alertando os seus discípulos, e agora faltavam algumas horas para que essa morte se concretizasse. E Jesus então os alerta: eu vou partir. Jesus também mostra-lhes a necessidade desta morte. Se ele não morresse, não haveria salvação. Era necessário que o Filho de Deus pagasse o preço dos nossos pecados. Jesus exortou-os dizendo acerca da necessidade desse momento, da necessidade da sua partida. E por fim, na parte que mais fala ao nosso coração, não, todas as partes falam, mas essa parte de maneira especial, Jesus procura tranquilizar os seus discípulos. A despeito de sua partida, ele não os deixaria sozinhos. E essa também é uma promessa que se cumpre em nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Jesus partiu. Enfrentamos lutas, desafios, circunstâncias adversas. Adversidades as mais complexas, conflitos os mais diversos, psicológicos, emocionais, causados por decisões erradas que tomamos, causadas por decisões dos outros em relação a nós. Mas nós não estamos sozinhos. Então, durante a ceia, nesse discurso que Jesus faz, capítulos 13 a 16, rapidamente, no capítulo 13, Jesus, capítulo 13, ele narra aquele momento em que Jesus
lavou os pés dos discípulos. Essa passagem nós vamos meditar em um outro momento, mas Jesus, durante a ceia, o texto bíblico diz que ele se levanta, ele toma a toalha, ele deita a água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o motivo de tudo isso, o texto bíblico diz, no capítulo 13, versos 13 em diante, Jesus disse assim para os seus discípulos: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Então, aqui ele explica o motivo de ter lavado os pés dos discípulos. Mas, em relação à nossa passagem, no final do capítulo 13, Jesus começa a falar da sua partida, porque lá no versículo 33 ele diz assim: filhinhos, ainda por um tempo estou convosco. Perceba como ele começa a falar de que estaria por pouco tempo com eles. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou? Estava falando a respeito da sua morte. Vós não podeis ir. No verso 36 ele continua. Aliás, Simão Pedro lhe pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde eu vou? Falando acerca da sua morte. Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, vós me seguireis. Mais tarde vocês vão morrer. Mas agora eu vou na frente. Jesus começa a prepará-los para a sua morte iminente. No versículo 14, diante desta ausência de Cristo, ele diz aos seus discípulos, verso 1, não se turbe o vosso coração. O verbo turbar aí significa algo ligado à agitação. É como se a água estivesse fervendo e ela começa a evaporar, né? Você vê aquelas bolhas quando a água ferve. Então não permita que o seu coração fique agitado, como água fervente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então veja, olha o que Jesus diz: olha, eu estou indo embora. Agora é necessário que vocês creiam. Enquanto eu estive com vocês, eu conduzi todas as coisas. Vocês me seguiam, mas agora eu estarei ausente. Agora será necessário que vocês exercitem a fé. Agora será necessário que vocês confiem. Confiem em mim, confiem em Deus. Aquele que está em mim está no Pai. Aquele que crê no Pai está em mim, crê em mim também. É nos momentos de adversidade que a nossa fé é testada e que precisa ser aprovada também. Confiarmos em Deus. Nos momentos de dificuldade, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, aí é mais fácil crer em Jesus. Mas quando as coisas vão mal, aí que se faz necessário crermos em Jesus. Quando a nossa fé é testada, no momento da adversidade. Em seguida, Jesus começa a tranquilizá-los, né? Como parte do seu discurso também, lá no verso 18, ele diz assim, 14, 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele explica como é que isso vai se dar. Porque no verso 16 ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus é o Consolador por excelência, mas ele nos dará outro Consolador. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele derramou quem sobre nós? O seu Espírito. Vos darei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei sozinhos. O meu Espírito, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, estará com vocês para auxiliá-los na jornada. Jesus
Ainda diz no capítulo 15, ele conta a parábola da videira, não é, para os seus discípulos, dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos. E a mensagem desse capítulo é que nós devemos permanecer como ramos na videira que é Cristo. Nós devemos permanecer nele, estarmos ligados a ele. Ele nos exorta nesse sentido, no capítulo 15, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam ligados a mim. Agora, mais do que nunca, eu estarei ausente. Permaneçam no meu ensino, permaneçam na minha palavra, estejam ligados a mim, porque somente ligados a mim, vocês experimentarão gozo completo, experimentarão alegria. É o que ele fala em 15:11, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e este gozo seja completo. Permaneçam ligados a mim, no meu ensino, para que vocês tenham alegria. Alegria não fundamentada nas circunstâncias que nós vivemos, mas fundamentada no Senhor. Senhor Jesus. Ele diz também: permaneçam em mim para que vocês frutifiquem. Verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Se nós queremos frutificar na nossa vida, dar frutos que glorifiquem o nome de Deus, que glorifiquem o nome de Cristo, precisamos estar ligados a Jesus. Precisamos estar ligados ao seu ensino, ao ensino da palavra de Jesus. Finalmente, no capítulo 16, Jesus volta a falar do Espírito Santo, né? Aquele que habita o coração de todo cristão, de toda cristã, e dizendo assim: esse Espírito que eu vou deixar, vocês não ficarão órfãos, eu os deixarei, ele vos guiará a toda a verdade. Capítulo 16, verso 13, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que coisa extraordinária! O fato de termos o Espírito de Cristo em nossa vida faz com que nós edifiquemos a nossa existência sobre a verdade. Nós sabemos que a mentira, ela é passageira. A fake news, ela tem prazo de validade, ela é temporária. Aqueles que alicerçam a sua vida sobre a mentira são como aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, os rios transbordam, o vento sopra e a casa construída sobre a areia desaba. Mas ele nos deixou o seu Espírito para que a nossa vida fosse construída sobre a verdade da palavra de Deus. Ele disse também que o Espírito glorificaria, nos faria glorificar o nome de Cristo. Então, isso quer dizer que quanto mais somos cheios do Espírito, mais nós glorificamos o nome de Jesus. Muitos falam de encher do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, e associam isso a muitas coisas. Mas o fato é que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vive e age como Jesus Cristo. Ela se assemelha a Jesus Cristo. E através da vida dessa pessoa, o nome de Cristo é glorificado. Então, veja, falei algumas partes do discurso de Jesus para vocês. E agora, no final desse discurso, agora vocês vão entender essa conexão que há entre aquilo que Jesus disse anteriormente com essa passagem de João 16:33. Olha o que o texto diz agora em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito. Perceberam a ligação? Estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Que eu vou morrer. É necessário que eu morra. Mas eu não os deixarei órfãos.
meu Espírito estará com vocês e os auxiliará na minha ausência. Tenham fé, permaneçam nos meus ensinos. Estas coisas vos tenho dito. Tenho dito para quê? Olha o texto. Para que tenhais, para duas coisas. Para que tenhais paz em mim. Primeira coisa, então, tudo isso, todo esse discurso de Jesus é para que nós tenhamos paz nele. E outra coisa, ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que Jesus disse tudo aquilo que disse? Esse discurso dos capítulos 13 a 16, para que encontremos paz nele. E mais, para que tenhamos ânimo. E eu gosto muito de uma versão que diz para que tenhamos coragem. Eu acho até que a palavra lá no original guarda mais relação com essa ideia de coragem. Para que tenhamos paz e tenhamos coragem. Coragem para quê? Para seguir em frente. Vamos meditar nessas duas ideias rapidamente. Jesus nos diz tudo o que disse aos seus discípulos, essas verdades valem para nós também, para que tenhamos paz e tenhamos coragem. Primeiro, para que tenhamos paz em Cristo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Como disse o pastor agora há pouco, a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. No texto que nós lemos na liturgia, capítulo 14, verso 27, Jesus disse isso. Deixo-vos a paz, a minha paz. Eu vos deixo, eu vos dou. Não a dou como a dá o mundo. Porque a paz que é propalada, além de ausência de guerras, é uma paz em que tudo vai bem. Essa é a paz do mundo. Olha, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho o que eu quero, eu sou próspero, não tenho conflitos significativos. Aí eu tenho, essa é a paz do mundo. Mas Jesus diz, a minha paz é diferente dessa do mundo. Qual é a paz de Jesus Cristo? A paz de Jesus Cristo é fundamentada na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E nós nos apropriamos dessas verdades, dessa realidade da obra de Cristo na cruz do Calvário por meio da fé. E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Com a sua morte, ele pagou o preço da nossa dívida diante de Deus. Deus nos criou para o exaltarmos em nossa vida, para que o centro da nossa existência fosse Ele. Ele fosse a prioridade. Mas nós, na verdade, colocamos a nossa própria vida no centro da nossa existência. Nós procuramos exaltar a nós mesmos e não a Deus, muitas vezes. Deus não nos criou para isso. E quando nós agimos na nossa vida, de modo a não exaltá-lo, a nossa dívida diante de Deus, porque nós somos criados com um propósito e vivemos com o outro, essa dívida, ela surge e vai aumentando. Só que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço dessa dívida. Lá na cruz do Calvário, Jesus cumpriu a penalidade da nossa condenação. Nós sabemos que quando a lei ela é descumprida, a lei dos homens ela é descumprida, dependendo do tipo do delito, a pessoa cumpre uma pena menor ou maior. Da mesma maneira, nós descumprimos a lei moral do Senhor. Nós somos culpados, merecemos condenação, todavia, Cristo pagou o preço dessa condenação. Dessa maneira,
nós somos libertos. Por isso a Bíblia fala de liberdade em Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço da nossa dívida, cumpriu a nossa pena. E nós somos libertos dessas amarras. Amarras do pecado, para nos chegarmos a Deus. E para termos relacionamento com Deus. E por conta disso, que nós tomamos posse pela fé, nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é a maior bênção que pode existir na face da terra. Porque se nós estamos em Cristo, todas as bênçãos espirituais em Cristo são derramadas em nós, sobre nós, inclusive a sua paz. Tudo isso, única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Veja, Deus não exige de nós sacrifício. Deus não exige de nós que façamos qualquer obra para merecermos a salvação. O que Jesus pede de nós é que creiamos naquilo que Ele fez na cruz, pagando as nossas dívidas, cumprindo a nossa penalidade. Então, quando nós, pela fé, nos apropriamos dessas realidades, nós estamos em Cristo. A paz de Cristo inunda a nossa mente e o nosso coração, algo que nós não conseguimos entender direito, mas é realidade, porque na adversidade essa paz se faz presente. Paz em Cristo. Eu vos disse todas essas coisas, para que tenhais paz em mim. O apóstolo Paulo, falando acerca de estarmos em Cristo, ele diz assim: vós sois dele, em Cristo Jesus. Ele é, da parte de Deus, a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é em Cristo. Ele é, da parte de Deus, a nossa justiça. Nós somos justificados em Cristo. Ele é a nossa santificação. Nós só somos santificados por Deus porque estamos em Cristo. Ele é a vossa redenção, a obra redentora de Deus. Ela se cumpre em nós porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Que todos nós saiamos aqui nesta manhã com a certeza, se você ainda não tomou essa decisão de fé em Jesus Cristo, de crer naquilo que Deus providenciou. Veja que a justiça de Deus é uma justiça totalmente diferente da nossa. Deus, o Pai, aceitou o que Cristo fez na cruz como preço justo para trazer perdão para nós, para trazer comunhão com Ele para nós. Essa é a justiça de Deus. E veja que a justiça de Deus ela é impregnada de amor, porque foi o Filho dele que Ele fez enfermar por nós. A justiça de Deus é diferente mesmo. E Jesus cumpriu essa justiça, uma justiça impregnada do amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E por fim, o texto diz, eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vos disse essas coisas para que tenhais paz. Eu vos disse essas coisas para que vocês tenham ânimo, coragem. Veja que Jesus, ele fala conosco com base na realidade. Jesus, ele não falsifica nada, não maqueia as coisas para parecer mais bonitinho para nós. O que ele diz? No mundo passais por aflições. Essa palavra mundo é uma palavra complexa na Bíblia. Muitos propõem vários significados para ela. Interpretá-la não é uma palavra fácil, é a palavra cosmos no grego, né? Bastante conhecida de boa parte de nós, palavra mundo.
eu interpreto essa palavra, no mundo passais por aflições, como esse mundo que foi criado por Deus. Mas assim como nós fomos afetados pelo pecado, toda a criação, o mundo criado pelo Senhor, também foi afetado pelo pecado. E esse mundo criado aguarda a redenção dos filhos de Deus por ocasião da volta de Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Eu não vou ler agora, Romanos capítulo 8, versos 19 em diante. É esse mundo, o mundo onde nós vivemos, o mundo que foi criado por Deus para nós vivermos. E Jesus fala nesse mundo que Deus criou para nós vivermos. Ele foi afetado pelo pecado. E por conta disso, nós passamos por aflições. Passamos por angústias, dores, sofrimentos, pressão, estresse, cansaço, vales estreitos da vida. O salmista diz que esses vales estreitos são vales de sombra e morte. Nesse mundo que nós vivemos, nós passamos por aflições. Agora, esse verbo aqui, passamos, ele é muito interessante. Algumas traduções, ao invés de falar passamos, utilizam temos. No mundo temos muitas aflições. Teremos muitas aflições. Eu gosto mais dessa tradução, verbo ter. No mundo temos aflições. Porque dá ideia de algo que pertence à humanidade, digamos assim. É posse, assim como nós adquirimos bens nesta vida, adquirimos uma casa para morar, roupas para vestir, aquilo que comer e beber, esses pertencimentos que nós temos na vida, a ideia é semelhante a na vida experimentarmos aflições. As aflições, nós teremos, a ideia é essa, nós teremos aflições. Assim como nós temos alguns bens nessa vida, neste mundo, nós vamos ter aflições também. A aflição fará parte da nossa realidade. Indubitavelmente, sem dúvida, talvez você não esteja passando por aflição hoje, mas você já passou. Se você não passou e não está passando, um dia passará. Inevitavelmente, assim como temos um bem qualquer, as aflições farão parte da nossa vida. Então, como é que Jesus, ele que diz de maneira tão realística, no mundo vocês passarão por aflições, no mundo vocês terão aflições, no mundo temos aflições, porque ele fala para nós termos coragem. Como ter coragem num contexto como esse? E ele diz aqui, tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo por meio da sua morte expiatória, morrendo substitutivamente, nos substituindo na cruz. Jesus nos liberta do cativeiro deste mundo em que as aflições predominam. Então quer dizer, se eu crer em Jesus, eu não terei mais aflições, como algumas igrejas dizem? Se você crer, se você der o dízimo, se você fizer isso ou aquilo, tudo vai ser bom para você. Isso não é o Evangelho. Jesus Cristo não disse que nós não teríamos aflições. Jesus apenas nos ensinou que as aflições, elas continuarão a fazer parte da nossa vida, mas não como sinal de condenação ou de juízo de Deus sobre a nossa vida. As aflições não funcionam mais dessa forma para nós. Não é mais sinal de condenação. E é incrível como as pessoas associam, quando estão passando por uma dificuldade, a Deus está me castigando. Ou quando uma pessoa próxima dela está passando por uma dificuldade, ela está passando por essa dificuldade porque Deus está castigando ela. Ou a está castigando. Ela errou. Como esse pensamento ele é difundido, né? É o mesmo pensamento dos amigos de Jó. Quando Jó perdeu seus bens,
Jó perdeu sua saúde. Jó perdeu seus filhos, tinha 10 filhos, eles estavam reunidos lá, banqueteando-se, de repente o teto da casa caiu, morreram os 10. A sua esposa disse, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como é que você vai continuar crendo num Deus assim? Que só permite que você passe por essas coisas? Aí vem os amigos de Jó para consolá-lo. Ele estava lá, abatido, com todas essas questões. E os seus amigos começam justamente a apontar para Jó como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Às vezes nós fazemos coisas erradas mesmo e pagamos o preço por isso, mas não era o caso de Jó. Veja o que Zofar disse para ele, olha Jó, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, se você parar de pecar, não é? A sua mão está suja de pecado, e lançares para longe a iniquidade, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, você está permitindo que a injustiça entre na sua casa, então levantarás o rosto sem mácula, então estarás seguro e nada temerás. Veja como eles, ao invés de consolar Jó, acabaram trazendo um peso maior, porque eles tinham a ideia que a aflição de Jó era consequência do seu pecado. E para nós que estamos em Cristo, a aflição não funciona mais dessa maneira. O fato de estarmos em Cristo significa que a aflição, por incrível que pareça, fará parte do nosso crescimento espiritual. A aflição nos ajudará a dependermos menos de nós mesmos e mais da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida, na verdade, a vida abundante é essa, quando nós vivemos na dependência da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as coisas externas nos influenciam menos. Eu quero terminar com a experiência de um servo de Deus do passado. Ele escreveu o hino 108, o hino Aflição e Paz. Este servo de Deus do passado, chamado Horácio Spafford. Horácio Spafford, ele era um advogado. Ele viveu nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, no século XIX. Era um advogado muito bem sucedido. Era um homem próspero. Deus o fez próspero, tanto em relação à parte financeira, quanto à parte familiar. Uma família abençoada também, com 5 filhos, 4 meninas, 1 menino. Mas em 1870, uma doença grave alcançou o seu filho. Antes que os médicos pudessem fazer qualquer coisa, e a medicina naquela época não era tão avançada assim, o seu filho morreu. 1 ano depois, acontece aquele grande incêndio sobre a cidade de Chicago. Esse incêndio, ele é muitas vezes narrado em vários escritos. A cidade de Chicago, muito fria, as casas construídas de madeira, e o incêndio, ele se espalhou rapidamente. Milhares e milhares de pessoas ficaram sem ter onde morar, e algumas centenas de pessoas morreram nesse grande incêndio ocorrido na cidade de Chicago. Em função do incêndio, Horácio Spafford perdeu a grande maioria dos seus bens. E, em razão da fumaça do incêndio, algo que está sendo peculiar a nós, a sua esposa adquiriu uma doença respiratória. E o médico disse, ela precisa sair de Chicago. Então eles resolveram, olha, que ela iria com as meninas para a Inglaterra. E ela foi. Pegou o navio e foi para a Inglaterra. Só que no trajeto, esse navio bateu em um outro navio, em outro barco, e naufragou. Depois de alguns dias, quando ela recobrou a consciência, ela entendeu o que estava acontecendo, ela enviou
uma mensagem ao seu marido, um telegrama. Poucas palavras. Ela disse: salva, porém sozinha. Salva, porém sozinha. As 4 meninas haviam falecido. Seu marido, quando recebeu o telegrama, decidiu ir ao encontro dela, pegou o navio também. E quando estava passando pelo lugar onde o navio das suas filhas naufragou, seu espírito foi tomado com uma agitação tão grande, uma compulsão tão grande, seu coração ficou tão contrito, e ele resolveu compor um hino, o hino 108. Hino 108, cujas palavras ele expressa o seu sentimento em relação a todas as tormentas que se abateram sobre a sua vida. Ele disse assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus. Não me importa se o momento é bom, se o momento é ruim. Eu estou sofrendo pela morte das minhas filhas, mas a minha felicidade está fundamentada na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu quero pedir que o ministro de música da nossa igreja, o Marcos, ele nos ajude. Vamos cantar essas 2 primeiras estrofes do hino 108. Hino 108. Tem um inário aí no banco, ele é pequenininho, é o inário Novo Cântico, se me falha a memória, né? Novo Cântico. E nele está o hino 108. E eu gostaria que nesse momento final nós cantássemos essas 2 estrofes, para ficarmos bem firmados, esse ensino ficar bem firmado em nossa mente. Independentemente das lutas, das aflições ou de repente do momento bom que nós estejamos passando, não importa qual seja a circunstância, a nossa felicidade está em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez que um espinho na carne veio sobre si, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, uma dor que ele experimentou. E ele diz aqui em 2 Coríntios que ele pediu a Deus que afastasse essa dor da vida dele. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A minha graça. E ele entendeu isso, porque de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, disse o apóstolo, para que sobre mim repouse o poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar então, aqueles que puderem. Podem sentados mesmo, fique à vontade. Se quiser ficar de pé, sentados, da maneira que acharem melhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pra me assalte o cruel é o Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo.